Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Senhoras e senhores, hoje me deparei com verdadeiro absurdo na Folha de São Paulo. Eu falo verdadeiro absurdo porque a Folha de São Paulo sempre foi atacada por Bolsonaro, que chamava a Folha de São Paulo de mentirosa. Essa Folha de São Paulo vai mentir aí. Essa Folha de São Paulo é uma porcaria. Ela, Globo, todos eles, não presta, não vale nada. A própria Folha de São Paulo, sempre escrachada por Bolsonaro e seus asseclas que falavam sobre a Folha de São Paulo, a Rede Globo, tudo lixo. De repente, eu leio um artigo intitulado Aceitem a Democracia, como se fosse assim de quem? De um defensor da democracia. Mas aí quando você lê o artigo, começa a entender que dentro do artigo tem um monte de mentira, tem um monte de acusações, tem um monte de falsidade. E aí você começa a entender, isso não é um articulista político, isso não é um cientista político, isso não é um jornalista, isso é nada mais, nada menos do que o próprio Jair Bolsonaro, escrevendo um artigo, pasmem, na própria Folha de São Paulo com o título Aceitem a Democracia. Agora você imagina, daqui a pouco a Folha de São Paulo vai chamar Massinho VP ou Marcola para falarem sobre segurança, né? A segurança pública. O que vamos fazer sobre a segurança pública? Consulta o Massinho VP, consulta o Marcola. Vamos lá, vamos consultar os parentes do Coppola para ver o que se fala sobre isso. Olha, é uma verdadeira sacanagem. Aliás, o sensacionalista já disse que convidar o Bolsonaro para falar de democracia é a mesma coisa de convidar Suzane van Richthofen para falar sobre como lidar com os pais. O conselho que eu dou aos pais, veja, Suzane van Richthofen vai ensinar os alunos a tratar bem os pais. Logo ela, a assassina de pai. Ou também, talvez eu convide a Flor de Lis para dar conselhos sobre o casamento. Casamento bom, a Flor de Lis, aquela que matou o marido. Mas a coisa está tão absurda hoje que você chama Jair Bolsonaro para falar de democracia, Massinho VP para falar de segurança pública e vamos convidar então a Suzane van Richthofen para dar conselho aos filhos, como tratar os pais. Ou quem sabe a Flor de Lis para dar conselho aos casais. Aliás, a Flor de Lis dava conselho aos pais. Esse povo é tão hipócrita, acha que sabe tudo, que entende de tudo, que é capaz de colocar uma coisa dessa na internet, aí num jornal, empurrando goela abaixo para as pessoas e as pessoas terem que engolir isso, como se fosse a coisa mais normal. Eu lembro que a Flor de Lis, dada de pastora, dizia o seguinte: eu vou ensinar vocês a serem o casal perfeito. Nós temos a corrente de oração para os casais. Você, se está com problema no seu casamento, vem aqui para nossa igreja. A Flor de Lis dando conselho para casamentos serem blindados. Agora o Bolsonaro escreve um artigo na Folha de São Paulo com o título Aceitem a Democracia. Logo ele, que não aceitou a derrota para o presidente Lula. Ele que achincalhou o tempo todo. Ele que não aceitou a derrota e nem sequer falou. Passou dias e dias, depois foi para os Estados Unidos, deixando aí no vácuo aquela situação para que bolsonaristas ficassem em frente aos quartéis, pedindo pelo amor de Deus por intervenção. Ele, que de vez em quando era 72 horas ia bancar uma de golpista. Logo Bolsonaro, aquele que falou contra as urnas eletrônicas, aquele que disse que urna não prestava e só prestava se fosse voto impresso. Agora você imagina, voto impresso. Por que eles não reclamaram da vitória do Tarcísio em São Paulo? Por que não reclamaram da vitória do Nunes em São Paulo? Já que a urna eletrônica não presta, por que deu vitória para eles? Só presta quando me dá vitória? Quando não me dá vitória, então é urna fraudada? Então é o problema? Ora, tenha a santa paciência, né? Quer dizer que só funciona quando a vitória é deles. Uma coisa interessante, não é simplesmente o escritor, é como se eu chamasse o Adolfo Hitler para falar de democracia. Agora eu chamo o Bolsonaro, que não aceitou a derrota, que não aceitava o sistema eleitoral, que incendiou a gadaiada dando esperanças
para os seus seguidores de que ele ia dar uma intervenção federal. Artigo 142, vou chamar o militar, vou chamar o exército, vamos dar aí, eu sou o comandante-chefe dessa nação, eu vou arrebentar. O Braga Neto foi um que disse assim, ó, esperem que alguma coisa vai acontecer. Minha gente, como eles querem que a gente engula um texto chamado Aceitem a Democracia, escrita pelo seu Jair Bolsonaro, que não aceitou a derrota, que não aceitou a sua derrota, e aí fez incendiar a nação com um plano golpista. Aí um mando de bode velho vai pro meio da rua, aquele 8 de janeiro, ai, o Bolsonaro vai dar 72 horas, ele vai tomar o poder, bando de besta, ele já estava nos Estados Unidos desfrutando a vida. Aí eles fizeram aquilo tudo, fizeram em contato com extraterrestre, então, fizeram de tudo. E o que aconteceu? Aquela balbúrdia em Brasília, aquele quebra-quebra em Brasília. Aí o Bolsonaro vem com um artigo na Folha de São Paulo e diz, aceitem a democracia. Como aceitar uma coisa de alguém que acha normal pessoas fazerem um plano para explodir o aeroporto de Brasília, matando, quem sabe, centenas de milhares de pessoas? Como aceitar um artigo desse vindo da Folha de São Paulo, que deveria se prestar a democracia realmente? Deveria ter vergonha na cara de chamar alguém que sempre chamou de mentiroso. Aliás, o Bolsonaro está se tornando verdadeiro, porque a partir do momento que ele falava que a Folha de São Paulo só anunciava mentiras e agora anuncia o seu próprio artigo, então os dois estão juntos nessa. Como é que pode, gente? Alguém que está prestes a ser indiciado pela Polícia Federal por 22 crimes, eu falei 22 crimes, né? Uma coisa, um número muito perfeito aí do número 22. Agora, quando a PGR do Rodrigo Janot denunciar a quadrilha por atos golpistas, atentado contra a democracia, formação de quadrilha, não é? E falsidade ideológica e outras coisas, aí eu quero ver se a Folha de São Paulo vai levar o Bolsonaro para falar alguma coisa. Não quero ver que a Folha de São Paulo também, quem sabe, convide o goleiro Bruno para falar de futebol, a Suzane Van Ristoff para dar conselho, não é, para os pais, como os filhos tratar os pais, e a Flor de Lis para casamento. Ora essa. É uma verdadeira sacanagem. Aliás, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ficou pé da vida e disse, é um sensacionalismo, é uma coisa insuportável ver que a Folha de São Paulo se preste a esse tipo de coisa. Que o Bolsonaro é mentiroso, até seus seguidores já sabem. Aliás, o próprio Pablo Marçal já dizia que Bolsonaro dá uma de moleque, acaba perseguindo aqueles que foram amigos dele. Tá aí o Bibiano. Bibiano dizia, Bolsonaro é aquele que atira na costa dos amigos. E quem era Bibiano? Você lembra quem era o Bibiano? Foi o secretário do Bolsonaro. Foi secretário lá na época que o Bolsonaro venceu as eleições. Foi golpeado pelo filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que de bonzinho não tem nada. Todos enriqueceram mamando na teta pública. E hoje quer botar moral, dizer, o fulano de tal e isso. Pelo amor de Deus. Aqueles que adquiriram 51 imóveis com dinheiro público e dinheiro vivo, você tem que prestar atenção no seguinte, quem é que usa dinheiro vivo hoje em dia? Quem é que anda com 200 mil reais em sacola? Ou é traficante, ou é aquele que quer esconder o seu patrimônio ou não quer pagar imposto. Então a situação, ela é vergonhosa para a Folha de São Paulo, que deixa o Bolsonaro escrever esse artigo, aceita a democracia, de alguém que não aceitou absolutamente nada, que instigava o tempo todo os seguidores dele a isso. Aliás, conheço seguidores de Bolsonaro que diz o seguinte, o capitão só não deu golpe porque o Freire Gomes deu para trás. Freire Gomes, o comandante do exército, que disse não ao Bolsonaro e disse, se o senhor levar adiante essa minuta golpista, eu vou ser obrigado a prendê-lo. Agora eu te pergunto, por que a Folha de São Paulo vem com essa palhaçada agora de texto editorial do Bolsonaro falando, aceitem a democracia? O que é democracia para eles? Eles não falam tão mal da Venezuela? Não falam tão mal de Cuba? Como é que eu quero aceitar, então, que democracia seja intervenção federal? Me dê um país que o exército comanda, que existe ditadura militar, que se deu bem na democracia e na questão financeira. Não tem nenhum. Todos que entraram na ditadura, tanto faz ser de esquerda como de direita, todos quebraram a cara.
Esse negócio de ditadura é exatamente aquilo que os ricos adoram, que os poderosos adoram. Porque a classe média e trabalhadora, essa daí, ó, só cheira no dedo do meio. Porque quem lucra realmente são os grandes investidores. A Folha de São Paulo, como grande investidor, que está pressionando o governo Lula para acabar com o BPC, o benefício de prestação continuada, está sendo detonado pela grande mídia, inclusive pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo. Adivinhe hoje que prestou continência a Bolsonaro. Aceitem a democracia. Vamos chamar quem? Satanás agora para ensinar a rezar? Pelo amor de Deus. É uma verdadeira sacanagem de um jornal que já não prestava, agora se comprovou que não presta realmente. Cada um vota em quem quer. O problema é parar de hipocrisia. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Eu sou aqui em Santarém, esmague no like. Também contribua com o canal pelo Pix 61 98304 6113. Direto de Brasília, um abraço para todo mundo, beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, pessoal.